Vossa Excelência tem um tempo de 15 minutos para falar do tema que Vossa Excelência solicitou. Pode ficar à vontade. Depois, a gente vai abrir espaço para os vereadores, se querem fazer alguma pergunta a Vossa Excelência. Fique à vontade. Boa sorte. Meu cordial bom dia. Nossos agradecimentos em nome do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil a esta casa. Quero saudar aqui o senhor Cláudio Maroca e a Gleide Rabelo, que são genitores de crianças neurotípicas e sabem, entendem e compreendem do que nós vamos falar hoje, das dificuldades vividas na nossa realidade. Estendo meus agradecimentos aos demais vereadores na pessoa do Neném do Dourado, que em outro momento ele foi muito solícito em ouvir a voz da psicopedagogia, num breve momento. Bom dia a todos que ora acompanham de forma presencial nas mídias sociais desta casa. Eu sou um professor efetivo desde 98, sou pedagogo de formação, sou neuropsicopedagogo, sou psicopedagogo, sou mestre em ciências da educação, com a tese em dificuldade de aprendizagem com criança em fase de alfabetização. Sou doutor em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em crianças do 2º ano no perímetro urbano de Morada Nova, certo? Sou professor convidado de algumas instituições de ensino superior do Vale do Jaguaribe e de alguns estados Brasil afora. E atualmente sou estudante de ABA, Análise do Comportamento Aplicado ao Autismo. Sou diretor de mobilização municipal do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil, com sede em Teresina. Numa psicopedagogia em grupo, no grupo e com grupo, objetiva-se propiciar os aprendentes a aprender a pensar, a tecer junto o conhecimento, ampliando a aprendizagem para além das dimensões individuais. Eu trago aqui também que a psicopedagogia é um estudo que se está concentrado na aprendizagem humana, seja ela em qual idade. Pós-pandemia, nós estamos passando por uma dificuldade enorme na vida, seja de crianças, seja de idosos, seja de adultos, seja de adolescentes. E eles precisam aprender ou reaprender a pensar. E esse profissional se faz de grande valia na instituição educacional. A psicopedagogia é um estudo que se concentra no processo e dificuldades de aprendizagem. Ela engloba várias áreas, como a linguística, a neuropsicologia, entre outras. Ao contrário de que muitos pensam, não é uma junção de psicologia com pedagogia, e sim uma área direcionada para a solução dos problemas dentro e fora do ambiente escolar. E qual a importância da psicopedagogia na aprendizagem? É desumano você ouvir relatos de colegas, principalmente da educação infantil, que tem 3, 4 crianças neurotípicas numa sala com 15 alunos. É desumano. E sem nenhum acompanhamento. Eu não estou falando de Morada Nova, estou falando enquanto sindicato, ok? A importância é eu ter um apoio mais centrado à criança. A criança ela precisa ser ouvida, ela precisa ser compreendida. Muitas vezes as crianças elas são deixadas de lado, elas são tidas como incapazes. Muitos acham porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, eles não aprendem. Aprendem, eles se desenvolvem normalmente, cada um ao seu tempo. Para isso, eu preciso de pessoas qualificadas, capacitadas que possam entender aquele comportamento. Outros profissionais também são orientados pelo psicopedagogo. O psicopedagogo orienta a família. A família, quando descobre que o filho tem algum neurotípico, ele sofre um processo de luto. Não quer aceitar, chora e... Eu quero pedir desculpa se em algum momento eu vier me emocionar durante a minha fala. O psicopedagogo, ele usa meios para que a criança ou o adulto consiga o seu próprio aprendizado.
o psicopedagogo, ele detecta dificuldade de aprendizagem. Como me dói na minha alma, gente, quando eu chego no meu local de trabalho, que as crianças que são ditas como laudadas, elas são destratadas. Elas não são bem vistas. Elas são deixadas de lado. Me desculpa a expressão, mas muitas vezes elas são tratadas como porcos. Para a merenda escolar é a última. Para uma apresentação é se sobrar espaço. Como me dói eu chegar lá na minha outra escola e eu ter um cromossomo 21, que ele só vai para a escola no dia que eu estou na escola. Porque eu acolho, ele não é nem aluno meu, mas eu estou lá, eu recebo ele não é oralizado, mas eu recebo. Como me dói? Como me dói, Cláudio, lá no Aruaru nós temos quase 100 crianças laudadas, quase 100. E nada acontece com essas crianças, sabe? Como me dói uma mãe do Zacarias chegar para mim e dizer, me ajude. E como é que eu vou ajudar? Se eu estou amarrado. Né? O que eu posso é dar uma palavra de conforto, é acolher o filho dela, é a única coisa que eu posso fazer. É dar uma palavra amiga. Que eles pedem um atendimento especial, eles pedem. Outra coisa aqui que eu botei aqui para nosso diálogo. O psicopedagogo, ele previne problemas. Ele previne. Ele estimula a oralidade, ele estimula o raciocínio, ele estimula o uso das funções executivas. Eu não estou dizendo que o meu professor do sistema regular não faça isso, mas é diferente eu estar trabalhando com do que eu estar trabalhando com 30. A minha atenção ela fica muito mais centrada naquele aprendente no momento. Eu quanto psicopedagogo, resgato a autoestima, tanto da criança, como da família. A gente vê o processo de exclusão nas nossas escolas, nesses jogos escolares, você não vê um neurotipo. No São João, ele bota ali para aparecer rapidinho, mas todo o processo, o dia a dia na nossa escola. Essas crianças, elas precisam ser acolhidas desde a hora da entrada, no portão, até a hora de saída. Eles têm que ser tratados com carinho. O meu melhor salário é quando eu chego na minha sala e eu tenho um neurotípico do cipó, que ele não fala, ele não aceita toque, mas ele sorri. Isso, para mim, é gratificante. E ele não falta às aulas. Mas eu preciso de subsídio. Essas crianças, elas pedem socorro. Eles gostam quando eu levo um brinquedo novo para ele, que a escola não tem. Eles interagem comigo, ele interage com o aprendizado dele. Hoje eu estou numa sala de 4 anos, e quando eu vejo meu neurotípico, gente, fazer a primeira letrinha do nome dele. Ele não fala. Ele só fala sol. Mas ele reconhece a letrinha dele. Para mim, é uma evolução muito grande. Para mim. A mãe, talvez, não compreenda porque que ele é tão lento. Mas ele aprende. Ele aprende. Uma coisa que eu sinto grande dificuldade é nas escolas que eu trabalho, não ter sala de AE. É lá onde um psicopedagogo deve estar trabalhando. Né? E, para isso, né, eu quero desde já agradecer a vereadora Nayara, que já anda fazendo umas visitas aí nas salas de AE. A sala de AE deve ser uma sala agradável, animada, certo? Com jogos, com profissionais capacitados. Me dói o coração, me corta a carne, eu saber que tem pessoas com ensino médio em sala de AE. Eu que sinto a necessidade de cada dia estudar mais, eu ainda não me sinto capacitado por completo, imagine, eu não estou aqui fazendo juízo de valores, gente, mas uma pessoa que tem apenas o ensino médio está numa sala de AE. Para mim, é grave. E aqui eu trago algumas, deixa eu pular aqui. A nível de, quando eu olho aqui para a nossa realidade, a nível de Morada Nova,
Como está a educação e a inclusão de pessoas com deficiência em Morada Nova? Está a desejar. Eu fico assim, porque eu faço estimulação precoce com idosos, provindo de AVC ou de Alzheimer, e eles não têm acessibilidade. E como é que está a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais? Se você entrar nas escolas e perguntar, tem, mas, de fato, tem, é acessível ou é apenas jogado lá? Quantas são as pessoas atendidas na educação especial do nosso município? Nós temos menos de 10 professores concursados nas salas de AE. E muitos deles são readaptados. E um professor da sala de AE ou um psicopedagogo não é brincadeira. Eu tenho que dar retorno para a família. Eu tenho que pular, eu tenho que dançar, eu tenho que sapatear, e a minha criança também. Eu sou um terapeuta da aprendizagem, e é um processo. Não é uma única sessão que essa criança vai ter as habilidades adequadas, não. Quase 10% dos alunos matriculados na rede municipal de Morada Nova tem algum tipo de laudo. Se eu tenho 10 mil, aí eu tiro a quantidade de laudo. Uma coisa que eu acho contraditória no município é que o município lauda, mas o município não trata. E aí? Não está, essa conta não está batendo. Não está batendo. Deixe-me... quantas e quais são as escolas que estão em pleno funcionamento com as suas salas de AE? Eu não sei, mas são muitas. Quais são os profissionais que lá atuam? Não importa a quantidade, gente. Vamos ver a qualidade do serviço que o município está prestando. O município presta o serviço? Presta. Mas vamos prestar um serviço de qualidade. Que eu não tenho a coragem de dar meu filho que tem dislexia na mão de qualquer uma pessoa. Assim, eu quero que saudar a professora Regina, que é mãe do neurotípico, o quanto ela sofre para a aceitação do filho dela na sociedade. Como ela corre, como diz mamãe, a lacuxia da Morada Nova de Russes atrás de um especialista. Na prática, muitas políticas educacionais dos estados e dos municípios ainda não são adequadas. Eu estou aqui, quero juntar com vocês para a gente traçar políticas públicas para esse público-alvo que em Morada Nova só cresce. Orienta-se, aconselha, que os profissionais capacitados para estarem nas salas de AE sejam um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo. São as pessoas mais capacitadas, digamos assim, mais capacitadas. E Morada Nova tem muitos psicopedagogos. Mas onde estão? Municípios vizinhos ao nosso, e tem um histórico aqui pelo Brasil, que os municípios, muitas vezes, eles pegam os psicopedagogos e perguntam se querem atuar nas salas de AE. E faz só uma remoção. São exemplos bem-sucedidos. No Pará, a gente tem exemplo disso. No Belém do Pará, a gente tem exemplo. Em Teresina, a gente tem exemplo de municípios que fizeram esse remanejo do profissional. Aí eu pergunto, para a gente terminar aqui o nosso diálogo, eu pergunto, e aonde está esses profissionais que não colocam a cara a bater em prol de uma melhor qualidade de vida para esses alunos? Eu milito há algum tempo já nessa área e me dói o coração o quão essas crianças elas são exclusas do processo. Porque eles não aprendem, porque eles isso, porque eles... Tudo mito, tudo mito. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma colega que passou de um aluno com TEA, lindo, lindo, de arrepiar, de chorar. O Cláudio deve viver na carne o olhar da indiferença, né?
Me dói quando a mãe mesmo chega e diz que meu filho é doido, é doente. Me dói, gente, me dói. E eu fico amarrado. É por isso que eu estou aqui a pedir socorro de vocês, a me ajudar. A sociedade como toda, nos ajude. Quem tem filho neurotípico, o seu filho não é especial, o seu filho tem potencialidades. Ele é capaz de tudo, de aprender. Só basta você querer e acreditar no seu filho. Eu quero aproveitar aqui um momento e parabenizar os psicopedagogos pelo dia do psicopedagogo, que será agora no próximo dia 12, sábado, certo? E nossos mais sinceros agradecimentos a esta casa, em nome do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil. Nossa gratidão. Vamos agora abrir espaço para os vereadores que quiserem falar do tema, quiserem tirar alguma dúvida, alguma pergunta a Vossa Excelência. Eu estou aqui para responder. Vamos começar, vereador Ilmar Sérgio, primeiro. Obrigado. Vamos começar a bancada, depois a gente passa para o Professor Dr. Paulo, primeiro uma satisfação, tivemos a oportunidade de estarmos juntos no sindicato, por muitas vezes, conversando sempre. Sou muito feliz com a sua ascensão profissional nessa área, isso é muito bom. Queria pedir à Secretaria da Casa que eu quero a transcrição completa da fala do Paulo, para que eu possa ler, colocar, levarei isso até o secretário de Educação. Gostaria de, não é de fazer nenhuma pergunta não, a sua fala foi autoexplicativa e tenho conhecimento, lógico, de todas essas situações, porque sou professor lá no Irapong e temos situações dessa natureza, claro. Como também fui na Boa Água e na minha turma do 9º ano nós tínhamos 4 numa turma de 15. 4 situações. E é só para lhe dizer de que peço também a essa casa que envie um ofício à Associação Brasileira, o Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil, pela passagem do dia 12, certo? Eu peço que faça em nome da casa, não precisa fazer em meu nome não, pode fazer em nome desta Câmara Municipal. E dizer para você, Paulo, que eu me sinto confortável em me colocar à sua disposição, sempre que eu puder ajudar nos seus pleitos. Vereador Neném. Bom dia, Paulo, parabéns. Eu participei de uma palestra com o Henrique Chaves. Você estava lá, até depois a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, até falei lá que ia conversar com meus colegas vereadores, e isso é a oportunidade agora, o momento que você está aqui. Falei no nome do Claudinho, que era uma pessoa que eu ia procurar, por quê? Porque ele conhece na pele, ele sente isso. Eu quero dar o parabéns a você, quero também parabenizar o IMAR para ele levar essa fala sua até o secretário, para que a gente possa dar as mãos, é que nem eu disse, porque a gente sozinho não vai, mas se meus colegas todinhos, tanto bancada de oposição como de situação, nós juntos somos mais fortes, para a gente fortalecer, juntamente com o Paulo, que parabéns por esse incentivo que você faz às crianças, porque na minha comunidade a gente passa por isso. E a gente não tem, eu pelo menos eu fico sem saber para onde ir, porque eu não vejo pessoas capacitadas que nem você, para cuidar com tanto amor, com tanto carinho das crianças, que nem você está passando essa palavra para a gente agora. Parabéns, que Deus te abençoe e continue sempre assim forte, que não baixe a cabeça em nenhum momento que a gente está aqui do seu lado, viu? Tenho certeza que toda a bancada está junto contigo. Obrigado. Vereador Marquinho. Doutor Paulo, explanação bonita, parabéns, muito boa mesmo, e colocou as situações que a gente já falou aqui. É laudado, recebe-se o dinheiro e não se cuida. Porque é bom que se saiba que esse recurso aumenta para o município. Né? Falamos sobre isso aqui já. E a quantidade que tem em Morada Nova é astronômica. Ora, se você dobra o dinheiro para cuidar e não cuida, e você citou muito bem, não quis ser mais alongado, mas em outras palavras, para quem entende sabe, você disse que não tem cuidado de quase nada. Você disse, em outras palavras, foi isso, que o município não cuida, recebe o dinheiro dobrado e não cuida, praticamente. Não existe e a vereadora na área depois vai falar, que quem está observando, vendo essas situações, infelizmente, mas a quantidade, eu acho que no último levantamento tinha bem 800 pessoas
Talvez já tenha mais hoje. Talvez já tenha mais. Então isso chama atenção. E eu já falei disso aqui antes, dessa quantidade, por dois motivos. A questão do recurso que vem, que ele tem que ter uma atenção especial, e a quantidade dos problemas, que são muitos. Porque todas as crianças, a Nenê falou, e todas as comunidades existem os problemas. Todos os distritos existem os problemas. Então, essa sua explanação serviu até para reflexão da própria administração. Nós não queremos, enquanto oposição, não é para melhorar, é para cuidar, é para cumprir com a sua obrigação. Mesmo porque, eu volto a repetir, eu sempre que todo mundo fala, não, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro se o dinheiro é dobrado? Se você recebe bem mais pela quantidade, é a quantidade mais nova, e até eu chamei a atenção na época, que eu achava que esses laudos realmente estavam certos pela quantidade de pessoas que são laudadas. Então, parabenizo, primeiro pela coragem também, de dizer, como professor, de mostrar a verdade e a realidade para a sociedade. E segundo, pela sua capacidade que se vê no seu semblante, nos seus olhos, do seu amor pela profissão. Parabéns, e com elogios eu faço esse depoimento. Meus parabéns, positivamente, porque eu notei da sua emoção, da sua sinceridade com as suas palavras e com o seu amor por essas crianças. Parabéns. Obrigado. Vereadora Nayara. Bom dia a todos. Primeiramente, te parabenizar, professor Paulo, por trazer esse tema tão importante para toda a sociedade. Precisa, sim, discutir esse tema cada vez mais. E, como você falou, eu já estive visitando algumas salas, né? Visitei 2 salas do AEE, que eu quero até aqui passar para os meus colegas vereadores, que eu pude realmente ver, né, e ter essa oportunidade de conhecer de perto a realidade desses alunos, né? E pude ver, tanto na escola do SECJEC, como na escola da Hilda, que são salas improvisadas, né? E o que mais me chocou foi a falta de profissionais especializados, que é justamente isso que você está falando, como a importância do psicopedagogo, né, que ele estuda a relação entre a aprendizagem e a mente humana, né? Então, assim, é indispensável a essas salas, né? Eu acompanhei e vi que realmente tem alguns monitores, né, com o ensino médio, acompanhando esses alunos, e em média, 180, na verdade, 100, 130 alunos laudados, que só são atendidos, em média, 40 na escola, né? Então, isso também é muito preocupante. E aí, as salas não são equipadas, não tem estrutura mínima para receber esses alunos, né? Acompanhantes que não são especializados, né? Então, isso sim é muito preocupante. E dizer de antemão que a gente recebeu uma denúncia a respeito, né, desse recurso que foi recebido em 2020, um recurso federal, e que nós estamos apurando alguns fatos, porque a gente não pode se calar, principalmente quando é um assunto desse, que são alunos autistas, né, que precisam, sim, de uma atenção e de um acompanhamento especial. E também lembrar aqui que eu dei entrada, né, num projeto de indicação, professor Paulo, não sei se você acompanhou, em junho desse ano, a respeito do programa de censo de inclusão dos autistas no município, e até hoje eu também não recebi resposta do executivo, né? Então, na verdade, eu falo aqui sem medo algum, né, sem nenhuma retração, que hoje não existe políticas públicas de inclusão em Morada Nova. E a gente precisa, sim, trazer esse assunto para diálogo, para que a gente possa intervir e ajudar os pais desses alunos, e principalmente os alunos que precisam e necessitam dessa atenção. Então, dizer aqui que eu estou à disposição e que nós vamos continuar apurando os fatos a respeito desse recurso que entrou e já foi utilizado. No momento, a gente não pode ainda detalhar, né, algumas coisas, mas que sim, faremos o que tiver ao nosso alcance e vamos sim tomar as medidas cabíveis, porque eles merecem. E essa é a nossa função.
Então, meus parabéns e me coloco aqui à inteira disposição. Obrigada. Vereador Elasmão. Professor Paulo, doutor, né? O professor vem primeiro porque professor eu acho que é a maestria das profissões é de professor. Vossa Senhoria está de parabéns pelo tema trago a esta casa, tema este que levei a esta tribuna por um clamor de uma mãe lá do Aruaru, que é a Vanessa, que o Cláudio conhece muito bem, esposa do Chico do Fransquinho, que me relatou a falta de atenção do município, a falta de atenção do poder público para com essas crianças. Trouxe sem ter conhecimento de causa, mas abordei. Dessa abordagem surgiu aí a iniciativa da bancada em procurar entender o que é essas salas de AE, entender como funciona, entender como os recursos chegam, e já podemos observar algumas coisas erradas, coisas que chamam a atenção, que deixam realmente o coração dilacerado, ao nós vermos que o nosso município, na educação, tem uma arrecadação formidável. O município que criou uma licitação para contratar motoristas em quase 4 milhões de reais. Licitação esta, vereador Marcelo, que foi suspensa e que uma empresa lá de Curitiba já entrou com recurso. Olha só, 4 milhões de reais para contratar motoristas. E não se contrata o psicopedagogo, que é uma necessidade. Essa ponto que o senhor tocou, que é a questão de laudar e não cuidar, isso é um ponto que deve ser aprofundado. Isto é um ponto que deve o Ministério Público tomar conhecimento, porque se lauda tanto e porque não se cuida. Esse é um ponto que tem que ser, é uma ferida que tem que ser tocada e tem que ser investigada. E aqui eu também gostaria de solicitar à presidência que me fornecesse uma cópia da transcrição da fala do nosso doutor professor. E por último, queria te parabenizar. Primeiro pela luta, pela dedicação no estudo e pela dedicação à causa do aluno, né, da pessoa com essa deficiência ou com essa necessidade de uma aprendizagem mais específica. Parabéns. Parabéns pela coragem de vir aqui e mostrar para a sociedade moradanovense o que estamos passando e o que estamos vivenciando. Que nós não temos uma educação de excelência, que nós não estamos aqui em um mundo, como às vezes aparece aí, que eu chamo até de mundo de fantasia da nossa educação. Parabéns pela coragem, pela determinação. Continue, eu acho que só Deus para lhe dar e lhe confortar, porque o que nós presenciamos nas escolas é verdadeiramente de cortar coração, como foi a palavra perfeita que você utilizou. Parabéns, continue na sua luta. Vereador Kess. Bom dia a todos e a todas. Doutor, professor, doutor Paulo, prazer. Dizer que eu também sou pai adotivo de filho especial, né? E sinto muito, eu já fiz várias falas aqui, porque o meu distrito, nem o mínimo, que é o carro adaptado para levar o cadeirante, não é possível. E nós temos na escola da Boágua 2 ou 3 cadeirantes que necessitam desse transporte para ir para a sala de aula. Conversei recentemente com a minha irmã, que é professora, sobre a sala do AUE. A nossa, muito bem equipadazinha. Com esse dinheiro que a vereadora falou,
compramos mesa digital, mas tem o problema, o profissional não sabe operar a mesa digital. Já foi solicitado para a Secretaria de Educação um profissional desse, ou para treinar aqueles professores que trabalham com essas crianças, se adaptarem com essa mesa, que ela é muito importante para eles. Mas, infelizmente, elas ainda estão que nem nós, no aguardo. E é vários e vários, no meu ver, absurdo que faz. Se tem o recurso, por que não investir naquilo? Isso é o mínimo que a gente pode dar de respeito e cidadania para essas pessoas, que é um direito deles. E parabéns pela coragem, parabéns pelo depoimento, e que Deus continue lhe abençoando. A nós. Vereadora Gleide. Bom dia a todos, em especial ao professor doutor Paulo Célio, contemporâneo, somos efetivos de 98, né, Paulo? Primeiro de tudo, queria parabenizá-lo pela sua trajetória acadêmica, sempre focado na mesma linha, que é a questão da neurociência, questão das crianças portadoras de realmente neuropatias, enfim. Dizer que admiro demais você, admiro demais a sua trajetória e fico muito feliz em ver a sua postura em trazer um tema tão polêmico para a Câmara. E, assim, eu fiz aqui algumas anotações que, durante a sua fala, a gente não tem como não se questionar e não tentar encontrar respostas, né? Uma das questões que me chamou muita atenção é a questão que você colocou, que na sala de AE, né, tem pessoas de ensino médio e professores readaptados. Trabalhar a criança neurotípica não é fácil. O senhor é um estudioso nessa área, sabe que não é fácil. E, realmente, se não tiver nenhum suporte de um professor, pedagogo, que tenha uma especialização na área, fica cada vez mais difícil. E, quando fala na questão do professor readaptado, que já não está numa sala de aula, porque não pode, e ter que ficar numa sala de AE, é aí que me preocupa. Né? São duas situações que precisam ser vistas, inclusive, já queria até, de antemão, fazer um requerimento para a Secretaria de Educação para ver esses pontos. Primeiro, a estrutura, que Vossa Senhoria trouxe, questão das salas de AEE, a questão do professor de nível médio, que eu acredito que não seja professor de nível médio, seja monitor, que dá suporte, porque ele sozinho ele não tem condição de conduzir uma sala de AEE, e, segundo, a questão do readaptado. Um ponto que o colega trouxe é a questão dos profissionais de Morada Nova, que têm psicopedagogia e não têm empatia pela causa. Quando a gente entra numa especialização, no mestrado, no doutorado, seja em que área for, a gente já entra pensando em levar o nosso conhecimento acadêmico para a vida cotidiana. Né? E isso é algo que precisa realmente ser visto, não só pela Secretaria de Educação, Paulo, mas também pela questão do profissional. Você está colocando aqui todo o seu conhecimento que acumulou ao longo da sua história, da sua vida, à disposição de Morada Nova. Está na hora também de fazer um remanejamento daquelas pessoas, aqueles profissionais que são especialistas em psicopedagogia, começarem também a pensar no outro, pensar na questão da empatia e tentar desenvolver um trabalho nessa área. Porque, senão, não valeu de nada. De que vale eu ter uma especialização numa área se eu não replico no dia a dia e não contribuo, principalmente com a minha sala de aula. Uma questão também que eu queria colocar aqui é que, muito embora seja de forma acanhada, a Secretaria de Educação ela tem uma equipe multidisciplinar hoje, né, que é um pequeno avanço. Claro que a gente deseja o quê? Que todas as escolas municipais tenham psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, enfim, pessoas que realmente acompanhem as nossas crianças, principalmente as que são laudadas. Né? E tem uma psicopedagoga no município, que, inclusive, foi efetivada agora, né? Mas que é muito pouco, realmente. Um psicopedagogo na Secretaria de Educação, ele é apenas o quê? Ele apenas vai direcionar os trabalhos, nortear os trabalhos, mas nós precisamos de neuropedagogo, psicopedagogo no cotidiano escolar. E, assim, a gente vê com muita tristeza
realmente que nossas crianças precisam ser melhor assistidas. Inclusive, o doutor Paulo Suderlan aqui é testemunho, que a gente tinha mandado um projeto de indicação para adequar a morada nova, pedindo que a Secretaria de Educação contrate realmente mais profissionais nesse sentido, de dar maior assistência. Porque, ultimamente, os casos realmente de criança com autismo, com TDAH, com alguns problemas neurológicos, tem sido muito constante. E nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Eu mesma, conversando com a colega Regina, de vez em quando a gente conversa, e a gente vê a necessidade que realmente nosso município tem. Mas a gente também não pode esquecer que isso não é só Morada Nova, isso é Brasil, e que precisa nós, enquanto Morada Nova, não deixarmos isso ficar por aqui. Também, assim, não adianta a gente fazer aqui, vereador Ilmar Sérgio, discursos e depois deixar cair no esquecimento. Nós temos que usar a nossa fala, usar o nosso poder que a gente ocupa aqui, para a gente poder contribuir realmente com a política pública tão necessária para o nosso município. Eu tenho uma filha que tem um diagnóstico de TDAH, eu sei das dificuldades que ela enfrenta, que eu enfrento enquanto mãe, e é que minha filha, graças a Deus, tem um plano de saúde, estuda numa escola particular que tem psicopedagoga, mesmo assim tem um acompanhamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, com fono, com psicólogo e com psicopedagoga. E, mesmo assim, os avanços são muito limitados. Aí você imagina uma criança que, infelizmente, não tem praticamente nenhum tipo de assistência. Então, assim, eu sei que Morada Nova tem um Seram, que já atende um público, mas nossa Morada Nova é muito grande. Nós temos crianças realmente em comunidades que não têm acesso nenhum a nenhum tipo de terapia, e a escola poderia ser esse canal. Então, assim, fica aqui a nossa fala no sentido de estar aqui, no intuito de contribuir com o seu trabalho enquanto profissional, mas também fica aqui o alerta para que outros profissionais se envolvam, porque a Secretaria de Educação, se fizer a parte dela, mas se nós, enquanto profissionais, fizermos a nossa, com certeza vai avançar muito. Então, assim, queria parabenizá-lo do fundo do coração. Muitos momentos você se emocionou e me emocionou, porque não tem como a gente não olhar para dentro da gente, e a gente que passa isso diariamente, o Cláudio sabe, a Regina sabe, muitos pais sabem o que eu estou falando aqui, porque isso aqui não é uma fala vazia, não. É uma fala carregada de vivências de que passa, de que muitas vezes a gente chega na escola ou em qualquer ambiente, já nos olha com um olhar diferente, já nos olha com um olhar de que não pode, de que não consegue. Até você colocou uma questão aí que me chamou muita atenção. Até na hora da coreografia da escola, são colocadas no cantinho mais escondido para justamente não aparecerem. Então, assim, isso é muito forte. E que nós possamos aqui usar realmente a nossa voz para fortalecer o seu trabalho e, acima de tudo, como educadores que somos, a parte aqui dos vereadores, fazer valer os direitos dessas crianças que precisam tanto de assistência. É só parabenizar você e dizer que eu me coloco à disposição, certo? Porque daí vier, converse, se precisa, a gente conversa, a gente senta e vê que tipo de... Inclusive, para esse projeto de indicação que eu vou mandar, trazer aqui para a Câmara, eu vou mandar para a Vossa Senhoria, para dar uma olhada e ver de que maneira Vossa Senhoria possa contribuir, tá bom? No mais, é desejar a todos os pais de crianças neurotípicas que não desistam, que realmente, como o doutor Paulo falou, que é sério, é uma luta diária que a gente trava, mas a gente tem algo que nos alimenta, que é o amor e o olhar. Ontem, tomando café, por exemplo, a Maria Alice, ela fez o nome de Jeane, ela fez o nome de Natália. E aquilo, só quem passa, só quem sente na pele, o avanço é quem realmente convive no dia a dia. E eu digo mais, a minha tem um diagnóstico leve do problema. E quem realmente tem diagnósticos graves, que realmente precisa de uma atenção maior. Na escola José Iris, por exemplo, tem uma aluna que tem 10 anos, que ela é autista em alto grau. E, assim, a escola tem momentos, por falta justamente dessa assistência, desse acompanhamento diário, não sabe realmente como lidar. Então, assim, a sua fala ela é muito oportuna, ela é muito feliz, para que a gente realmente possa fazer com que a nossa voz ecoe nas escolas e também em outros municípios, que a gente pode pensar só Morada Nova. Obrigado e parabéns. Deus te abençoe. O nosso líder e professor Ilmar Sérgio pediu para falar novamente. Depois, Raquel Ilmar, Vossa Excelência. Paulo, enquanto eu falava a primeira vez, eu lembrando aqui, Paulo, de um projeto que, junto com a Alcineida, nós apresentamos ao prefeito municipal,
projetos Caminho de Luz, proposta de intervenção para crianças autistas e outros transtornos da educação e orientação às famílias, cuidadores e professores. O prefeito acatou, está no setor jurídico, apenas para autorizar a Secretaria de Educação a fazer um convênio, um contrato com a empresa que a Alcineida Claudino comanda, vocês conhecem, sabe do trabalho, e aqui está o projeto, Caminhos de Luz, e eu sei que você conhece o projeto, mas eu queria aqui fazer essa declaração e dizer de que, com a sua fala de hoje, eu vou, isso já fazem alguns 60 dias, eu vou trabalhar imediatamente e vou ao secretário hoje colocar a importância disso aqui, assim que eu receber a transcrição da sua fala, porque eu quero ver realmente e lhe dizer de que vou tentar de todas as formas para que isso aqui seja o mais breve possível, para que o ano de 2023 a equipe esteja mais pronta, mais preparada e que a gente possa estar melhor equipado, principalmente na parte estrutural. Então, é essa outra colocação, e eu fiquei muito feliz quando eu lembrei aqui e peguei o projeto que estava aqui guardado, que está lá na secretaria, que está no setor jurídico da prefeitura, para a questão da parte de contratação. Vereador Ilmar, só pedir Vossa Excelência para a gente providenciar uma xerox para cada vereador desse projeto, ok? Vereadora Raquel. Primeiramente, quero aqui cumprimentar o professor Paulo, pedir desculpa, mas pelas falas dos colegas eu acabei perguntando e me interessando pelo assunto e buscando o teor da sua fala aqui hoje na Câmara, que, pelo que eu entendi, foi de suma importância. Na verdade, se nós bem entendermos, e os políticos, gestores de qualquer esfera que seja, se eles bem entendessem o quanto a educação é uma porta aberta para uma mudança social, seja ela em todas as categorias. E isso ainda não é visto na prática no nosso Brasil e no nosso município não é diferente. E isso me entristece. Me entristece em saber o grande potencial que nós temos na educação de transformar. E saber da dificuldade dentro da educação para lidar com crianças portadoras de necessidades especiais. Dentro de um município onde você mesmo trouxe, onde existem poucos profissionais especializados, onde as pessoas que lidam com essas crianças, que não são poucas, que eu lembro do processo diagnóstico, eu lembro quando foi feita essa buscativa, da questão do diagnóstico, foram encontradas N crianças. A gente mesmo, como professor, diagnosticava, indicava a direção, a coordenação, aquela criança, ela tem algum laudo, alguma coisa, a gente presenciava, a gente percebia a necessidade especial, onde muitas vezes o pai nem sequer tinha um laudo. E agora, com o laudo, não se tem um atendimento adequado, um segmento da educação, que isso precisa ser feito, precisa que os gestores eles passem a lidar com a educação com outros olhos. E eu quero aqui parabenizá-lo, dizer também da minha disposição, também tem uma filha com TDAH, está fazendo o processo de pré-vestibular, lutando por um sonho de medicina, que se Deus quiser ela vai conseguir, mesmo na dificuldade dela, encontrar. Hoje nós temos no nosso município alguns instrumentos, mas andam longe da nossa real necessidade, da prática em si. E se a gente se nós não buscarmos juntos que esses mecanismos eles realmente façam a diferença, essa sua voz ela precisa ser propagada. As pessoas precisam se apropriar da sua voz para que as coisas aconteçam. Porque, infelizmente, muitos gestores, eles esperam que a população, por seu direito em si, ela vá reivindicar. Por exemplo, eu tenho aqui, desde da gestão passada, o projeto aprovado nessa casa, né, da necessidade do psicopedagogo na escola, assim como eu também defendo a necessidade de um assistente social também na escola. É necessário demais, porque é a porta aberta onde você encontra diversas famílias e consegue diagnosticar. Então, eu defendo, sim, que a educação precisa avançar nesse leque de profissionais, na subespecialização e na capacitação para que a gente possa estar atendendo melhor as crianças que são o futuro da nossa educação. Mais algum vereador quer falar? Quer, Jane, falar sobre o tema? Paulo, eu gostaria de aproveitar esse momento
E parabenizar a todos os profissionais psicopedagogos pelo seu dia de sábado. Sábado é dia 12, né? É o dia que celebra esse momento de vocês, mas que são todos os dias. Estou falando aqui não como político, não como parlamentar, mas como pai. Eu sei na pele o que é esse tema. Porque eu tenho uma filha autista de 9 anos. E a maior alegria que eu tive na minha vida, e eu nunca disse isso para ninguém, ela, quando começou a frequentar a escola, vereadora Jane, vereadora Raquel, Bia, né, todos os vereadores e as pessoas que estão nos assistindo, com o tempo que ela estava na escola, a professora colocou o meu nome e o nome da mãe dela. Não colocou papai nem mamãe. E quando colocou meu nome, ela disse papai. Quando colocou o nome da mãe dela, ela disse mamãe. Porque ela sabia ali, e depois disso, todos os nomes que estão colocando, ela já aprendeu a ler. Ela não ainda lê uma frase completa, mas 1 ou 2 nomes ela já diz tranquilo. Tranquilo já. E foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Quando eu fui convidado para a escola, e elas colocaram, e ela dizendo 10 palavras, ela leu todas 10. Não há preço. Eu só peço a Deus que dê muita força, sabedoria, saúde a todos os profissionais da educação que estão envolvidos nesse processo. Porque não é fácil. A gente, Gleide, como pai, como mãe, vereador Kess, você diz que tem um enteada, não, tem como filho. Você que cria. É seu filho. E a gente ama igual ama os outros, tem um cuidado especial. Às vezes eu chego em determinados locais, eu preciso dar esse testemunho. E as pessoas perguntam se eu sou solteiro. Aí por que você está perguntando? Que eu nunca vi você com a sua esposa. Aí eu vou explicar. Ela vive exclusivamente para a nossa filha. Você sabe como é que funciona, Paulo. E no nosso Aruaru, nos últimos meses, tem sido diagnosticado, vereador Lesbão, muitas crianças pela neuropediatra. E muitas estão aí para ser diagnosticadas, que nos procuram quase todo dia, Paulo. Pedindo, muitos não têm condição de pagar sequer uma consulta. E vem pedir ajuda a gente. E a gente ajuda na medida do possível. Quando eu pergunto, me diga aí como é o comportamento do seu filho dentro de casa. Quando ela diz que a gente já tem experiência, a gente já conhece se é autista ou não. A gente já sabe pela experiência de vida que a gente tem do dia a dia. Mas estou aqui, Paulo, agradecendo novamente, vou falar como pai. Agradeço muito a Deus ter colocado você no nosso distrito para dar essa contribuição àquelas crianças, àqueles adolescentes que muito precisam do amor, do carinho, porque o maior sofrimento nosso, meus amigos vereadores, é o preconceito. Você foi feliz. Quantas vezes eu não vou para locais que pessoas que não me conhecem dizem, tira aquela louca daqui, aquela menina doida. Eu vi muito isso. Né? E a gente se segura, se controla e pede muita força a Deus. Porque pode mexer comigo, mas não mexa com meus filhos, não. Não mexa com meus filhos. Nem com meus pais, nem com minha esposa. Aí eu compro a briga. Mas Deus dá sabedoria, a gente se comporta, se controla, que não é fácil. E você trazendo essa iniciativa, e nós estamos aqui, já aprovamos 2 projetos nessa casa, com relação às crianças especiais. E nós, se Deus quiser, nós vamos unir forças para nós criar. A minha intenção, quando eu pedi uma verba para a reforma e ampliação do posto de saúde de Aruaru, para a capacidade de um atendimento melhor, dar um conforto melhor, mas eu pedi também 2 salas de aula a mais. 2 salas a mais. A primeira, que é um sonho nosso, nós temos um centro de fisioterapia no nosso distrito. E a questão dos pacientes especiais. Nós tentar levar aqui a equipe do Ceram para atender no nosso distrito. Você falou muito bem. Nós temos mais de 100 casos hoje lá. E está se multiplicando. Daqui 2 ou 3 anos nós temos 200 ou mais. Mas queria aqui dizer a todos que fazem associação, você que está aqui nesse momento, à frente de tudo, fazendo esse belíssimo trabalho, defendendo as nossas crianças e nossos adolescentes. Só tenho uma palavra para lhe dizer, gratidão. Sou muito grato, em nome de todos os pais, que eu participo também de reuniões com pais e mães
que têm autismo. A gente participa também. E a gente sabe o que a gente passa no dia a dia. E em nome dessa Câmara Municipal, em nome do nosso povo, que Deus possa abençoar você e a todos os profissionais que fazem esse trabalho diariamente, que o seu dia não é só dia 12, o dia de vocês, é todos os dias. A preocupação com um paciente especial não é fácil. Lidar com um paciente especial, eu sei que não é fácil. Mas o amor que vocês têm sobre essas crianças, que Deus possa só dar forças e sabedoria cada vez mais para vocês continuar esse grande trabalho. E conte comigo. Pode contar comigo, não como político, se precisar como político também, mas como pai. Para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente expor aqui nessa casa, através desses 15 vereadores, que é a causa de todos. Que nós possamos aqui dar uma contribuição para que dias melhores virão para essas crianças e para o nosso povo. Um abraço. Quero aqui... Marquinhos, quer falar novamente? Só para levantar uma questão e fazer um requerimento em nome de todos os 15 vereadores para que seja oficialmente dado a quantidade de alunos laudados, que é importante isso aí, para a gente tomar conhecimento, que o problema é mais sério do que a gente pensa. Eu tinha falado disso antes, então que venha oficialmente a quantidade, atualmente, de alunos laudados em todo o município de Morada Nova, em nome de todo o município. Porque aí a gente vai ter distrito por distrito, ele faça por distrito, por localidade, vamos dizer, distrito tal, tanto, distrito tal, tanto. Porque Aruaru, pelo que eu estou vendo, tem uma quantidade enorme, só Aruaru, né? Então, na época que eu me lembro, era mais de 800 já, eu acho que já deve ter bem mais. Não sei, vamos guardar, por isso que era bom que a gente fizesse o mais rápido possível esse levantamento, porque o problema é mais sério do que a gente pensa. A gente sabe que tem um problema. E foi quando o doutor Paulo aqui levantou, essa questão vai voltar à tona agora novamente, com certeza. E, para o bem dos alunos, se for o caso, né? Porque a gente pressionando é mais fácil que as coisas aconteçam, porque tem a questão legal de ter que acontecer, né? E eu vi aqui a coisa que a gente já sabe, uma multidão de gente só para ficar recebendo emprego na sala de aula, para pagar as folhas, porque tem dinheiro sobrando, que já tem um levantamento aqui, todo tempo sobrando dinheiro, e é o fundamental, que é o bem comum de todos os alunos, independentemente de ser laudado ou não, a gente não vê. Na prática, não. Ok, só o que, presidente? Vou colocar em votação o requerimento. Ok, vamos pedir a secretaria para fazer o requerimento para a gente votar ainda hoje nessa sessão. Presidente, eu queria também, acrescentando o requerimento do Marquinhos, quantos existem laudados e quantos estão sendo assistidos? Né? Ok, pedir a secretaria para fazer esse requerimento para a gente votar ainda nessa sessão. Ok? E só relatar que agora recente, né, principalmente nesse período eleitoral que a gente visita muitas as famílias, eu descobri um caso, Paulo, lá no Roldão, de uma mãezinha, né, com a criança que eu já conhecia há muito tempo, e aí eu perguntei por que ele não estudava. E ela disse que há 8 anos atrás, a diretora disse que ele não podia mais se matricular na escola, ele estava com 8 anos fora da escola, por conta que a diretora disse que ele não podia mais, que ele mordia os alunos, porque ele corria, porque ele batia, e ele estava sem estudar. E foi quando eu disse, não, senhora, é direito dele. E hoje ele está matriculado na escola do Roldão. Mas há 8 anos ele ficou desassistido por educação. E a diretora disse que não tinha como ficar com aquela criança na escola. É complicado. Caso de denúncia, grave. É o que eu falo. Pior que a gente sofre é o preconceito. Vereadora Gleide? Raquel, ouvindo a sua fala, Raquel, não tem como a gente não voltar no passado, né? Eu lembro que em 97, quando eu comecei na educação da Lagoa Grande, nós tínhamos uma família lá, vereador Ilmar Sérgio, da Dona Maria e do seu Antônio, que tinham 8 filhos. E eles são primos legítimos. E os filhos, a maioria, nasceram com necessidade especial, visual. E eu vi aquele monte de menino e ficava questionando, Paulo, por que eles não estavam na sala de aula. Porque tinha alunos pequenos, era uma escadinha, né? E eu questionava, por que eles não estudam? Não estudam porque não querem eles na escola. Mas como assim, isso é direito? Né? E eu fui na casa dos pais deles e eu convenci a mãe a fazer a matrícula. Hoje, já adultos, né? Hoje adultos, o Elias Rabelo, acho que muita gente conhece o Elias aqui, que inclusive trabalha com rádio, o Tarcísio, irmão dele, a Maírla, a Maísa, que era gêmea, mas a Marisa, enfim, todos estudaram
e aprenderam a ler e escrever, e hoje o Elis, por exemplo, tem uma profissão. E que bom, Paulo, que esse assunto vem à tona, porque a gente sabe também que a educação ela é processual. A gente sabe que são temas novos, né? Se analisarmos direitinho a questão da cronologia histórica, hoje é que se discute alguns temas que antes, no passado, não se discutia, e que bom que está vindo à tona para que a gente possa, enquanto professores, enquanto vereadores, enquanto ente público, e sociedade, trabalhar e buscar melhorias para esse tipo de público. Então, assim, que isso não fique realmente nas falas, que realmente a gente possa usar, mais uma vez eu repito, usar a nossa fala, usar a nossa força, para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar a vida desses estudantes. Eu posso interagir? O que mais me dói também, gente, o município de Morada Nova me qualificou em Sorobã, em Braille, em Libra, em DI, depois me tirou da sala de AE. Eu domino Sorobã, eu domino Braille, mas para mim. As minhas crianças, graças a Deus, do 4 ano, todas são videntes, enxergam. Eu não tenho com quem ensinar Braille. Mas me qualificou e me tirou da sala de aula. Você está reclamando, Paulo? Tô não. Infelizmente, quem perdeu foi o município de Morada Nova. Infelizmente. Estou muito feliz aonde estou, ainda com remorso, né? Doido para estar lá no AE. Porque é lá aonde eu também me encontrei. É lá aonde eu percebi que eu posso contribuir com o meu município. E, Cláudio, eu estou pensando seriamente até em me mudar para o Aruaru. Eu já vou tirar férias lá em janeiro e já estou pensando em ficar. Porque nós precisamos agir, gente. É como muitos disseram aqui. Eu estou aqui em nome de muitas famílias, de muitas Marias, de muitos Francisco, de muitos José, que não sabem mais aonde pedir ajuda. Eles querem que eu faça ecoar a voz de socorro deles. Certo? Eu conto com vocês. Não, eu não quero nada não, que eu já estou bem na vida, graças a Deus. Mas que eu puder fazer para o meu próximo, eu estou aqui. E meu muito obrigado. Eu ia falar... Presidente, a gente... Só aqui dizer que já estou rogando a Deus que o nosso professor doutor vá morar no Aruaru. O Aruaru precisa do seu trabalho, da sua ajuda. Que Deus esteja escutando esse momento, que próximo ano tenhamos o senhor lá com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer, é uma honra recebê-lo lá. Só vou deixar você muito à vontade, a nossa eterna gratidão novamente pelo trabalho que você faz grande uso no nosso município. E queria dizer para você que conte comigo, viu? Conte comigo para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente amadurecer ideias, para que a gente possa traçar projetos aqui nessa casa, tudo em conjunto, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. Eu queria pedir a Vossa Excelência que fique à vontade, faça suas considerações finais. Viu? Pode ficar à vontade. Eu estou aqui para, junto, nós possamos traçar políticas públicas acessíveis àquele que está lá onde só tem um radinho a pilha. Que ele possa ser atendido lá, certo? Lá. Que eles possam chegar no posto de saúde e que ele seja acolhido sem nenhum rótulo. Que ele chegue em qualquer instituição, que ele seja visto como um ser humano. Como um ser humano. Tanto ele como a família. Porque quem mais sofre são as famílias. Eu quero que daqui a 20 anos, com a graça divina, eu possa reencontrar alguma dessas crianças e ele olhar para mim, ele não precisa fazer nada, só sorria e fazer assim. Você sabe que um gesto vale muito mais do que 1000 palavras, né? Eu estou aqui, um humilde servo, certo? Pronto para servir. Porque o que eu quero fazer hoje é que daqui a 20 anos, se eu tiver um parente, um aderente, como diz mamãe, que precise, que possa ser bem atendido. Eu só quero deixar frutos.